Há 3.000 anos, Israel cresceu de um pequeno grupo de tribos para um dos maiores reinos da região, sob o governo do rei Davi. Mas o seu grande rei, que outrora matara um gigante, estava agora velho e morrendo, e outro teria que tomar o seu lugar. Este vídeo é sobre os reis que vieram depois de Davi e as histórias brutais que aconteceram nessa Terra Santa. Histórias sobre deuses e guerras que você provavelmente nunca ouviu antes, mas que são a chave para entender toda a Bíblia. O filho de Davi, Salomão, foi o primeiro a sentar no trono depois que ele faleceu. O rei Salomão não apenas expandiu as fronteiras do reino e forçou as nações vizinhas a trazerem-lhe tributos em forma de prata e ouro, mas também cumpriu a visão que seu pai Davi tinha para ele: construir um templo para Deus na cidade santa de Jerusalém. Um edifício enorme cheio de ouro, tapeçarias caras e, o mais importante, a presença de Deus. O reino nunca tinha sido tão forte, mas Salomão tinha um segredo sombrio que estava prestes a mudar tudo. Anos atrás, Deus havia feito uma promessa a seu pai Davi de que seus descendentes governariam o reino de Israel para sempre. Mas se fizessem o mal aos olhos de Deus, a destruição viria sobre eles. Ora, o filho de Davi, Salomão, havia tomado para si 700 esposas das nações vizinhas e 300 concubinas que usava para seu próprio prazer. Sem dúvida, essas esposas ajudaram Salomão a garantir a paz com seus vizinhos, mas ele quebrou a paz com Deus no processo. O vício de Salomão por mulheres o levou a começar a adorar os mesmos deuses estrangeiros que suas esposas adoravam. Ele até construiu santuários em várias colinas em Israel para adorar esses deuses. A Bíblia chama esses santuários nas colinas de lugares altos. E é por causa dessas coisas que Deus envia um de seus profetas para dizer a um homem chamado Jeroboão que Deus vai dar 10 das 12 tribos de Israel para ele. Mas Salomão descobre e tenta matar Jeroboão. Então ele foge para o Egito, onde um faraó egípcio chamado Sisaque o protege até que Salomão morra e seu filho Roboão reine em seu lugar. Mas o povo não gosta do novo rei porque ele os faz trabalhar como escravos. Roboão estava em Siquém quando o povo se rebelou contra ele. Então ele fugiu para Jerusalém e todas as tribos, exceto Judá, fizeram de Jeroboão o seu rei. Simples assim. O reino que Davi trabalhou tão duro para construir estava agora dividido. E uma guerra civil estourou por causa de uma nova fronteira que se formou, dividindo o reino ao meio. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Para garantir sua terra, Roboão construiu uma série de fortificações em várias cidades perto da nova fronteira. Ele também conseguiu manter a cidade de Jerusalém, que continha o templo sagrado que Salomão havia construído para Deus. Isso era muito importante porque, embora Salomão tivesse se rebelado e começado a adorar outros deuses estrangeiros, a maioria das pessoas ainda adorava o Deus de Israel, que lhes dera toda aquela terra para começar. Isso deixou o rei Jeroboão super nervoso. Ele temia que seu povo abandonasse seu reino e voltasse para Judá para ficar perto do templo. Então, ele elaborou um plano. Ele construiu 2 bezerros de ouro nestas 2 cidades aqui e disse ao povo para adorar esses ídolos. Mas então algo estranho aconteceu. Um homem de Deus de Judá cruzou essa fronteira hostil para entregar uma mensagem a Jeroboão, que estava adorando o bezerro de ouro em Betel. Eis que um menino chamado Josias nascerá na casa de Davi em Judá. E ele vai queimar todos os seus falsos sacerdotes nestes mesmos altares. De repente o altar se partiu em 2 e Jeroboão ficou com medo. O reino estava começando a se destruir de dentro para fora. E então, naturalmente, os inimigos de Israel e Judá começaram a atacar. O primeiro grande ataque veio do mesmo faraó egípcio que ajudou Jeroboão a escapar de Salomão. Ele enviou seu exército para o reino do sul de Roboão, em Judá, e levou quase todo o ouro precioso que Salomão havia coletado ao longo de sua vida. Mas ele não parou por aí. Ele então enviou suas tropas através da fronteira norte de Judá para o reino de Israel, onde fez uma visita ao seu velho amigo Jeroboão e saqueou suas cidades também. O que é louco é que existem inscrições antigas fora da Bíblia que confirmam a campanha de Sisaque, que você ainda pode ver no Egito hoje. Felizmente, Sisaque não era forte o suficiente para destruir Israel,
Mas ele os enfraqueceu bastante, o que provavelmente é o motivo pelo qual, após a morte de Roboão, seu filho Abias tomou 400.000 homens e cruzou a fronteira entre Judá e Israel até o monte Zemaraim. Abias disse a Jeroboão e seu exército que Deus não estava do lado deles, porque eles haviam parado de adorar o Deus do rei Davi. Mas Jeroboão tinha o dobro do número de homens que Abias, e ele pegou alguns desses homens e armou uma emboscada atrás do exército de Judá. Quando o exército de Judá percebeu que estava cercado, clamou a Deus por ajuda. E a Bíblia diz que Deus de alguma forma feriu o exército de Jeroboão, dando ao exército de Abias a vantagem. E no processo capturou as cidades de Betel, Gesana e Efron, expandindo a fronteira norte de Judá daqui para cá. 500.000 soldados do Reino do Norte foram mortos no processo. Finalmente, houve paz na terra por 10 anos. Mas Abias fez o mal aos olhos de Deus, assim como seu pai, Roboão. E depois que ele morreu, seu filho Asa tomou seu lugar como rei de Judá. Mas Asa foi um homem que fez o bem aos olhos de Deus. De fato, ele é um dos reis mais interessantes de toda a Bíblia. Lembra de todos aqueles altares que Salomão construiu para os deuses estrangeiros que suas 700 esposas adoravam? A Bíblia diz que Asa os derrubou e ordenou a Judá que adorasse apenas o Deus de seus pais. Mas agora sua fé estava prestes a ser posta à prova, porque um inimigo estrangeiro estava vindo para atacar Zerá e seu exército etíope. E eles tinham o dobro de homens que Judá, mais 300.000 carruagens. Primeiro, eles tomaram Berseba e depois seguiram para o norte até Maressa. Mas Asa clamou a Deus por ajuda e enviou seu pequeno exército para encontrar os etíopes no vale de Zefatá. Mais uma vez, Deus feriu os inimigos de Judá e o exército de Asa perseguiu os etíopes até Gerar, antes que fugissem de volta para sua casa na África. Tudo estava indo muito bem para Judá, até que um novo rei chamado Baasa assumiu o controle do reino do norte de Israel. E ele queria o território que Judá havia tomado anos atrás. Então ele reuniu seu exército e retomou a terra. Agora, se ele tivesse parado na fronteira anterior entre Judá e Israel, as coisas poderiam ter terminado de forma mais pacífica. Mas em vez disso, ele cruzou a linha literalmente e conquistou as cidades judaicas de Geba e Ramá. Mas em vez de pedir ajuda a Deus, como fez quando os etíopes o atacaram, Asa pegou um pouco da prata e do ouro que estava na casa de Deus e deu ao rei da Síria, Ben-Hadad, para tentar suborná-lo a atacar Israel pelo norte. E funcionou. A Síria enviou suas tropas para atacar várias cidades ao norte do Mar da Galileia, forçando Baasa a retirar seus exércitos de sua campanha ao sul em Judá para combater o ataque sírio. Isso permitiu que Asa retomasse as cidades de Geba e Ramá e depois fortificasse a cidade de Mispá para evitar futuros ataques do norte. Asa devia estar muito feliz com seu tratado com a Síria, mas Deus não estava. Então, ele enviou um de seus profetas para dizer a Asa que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é leal a ele. Mas você escolheu confiar na Síria em vez de em Deus. Portanto, agora haverá guerras na terra. Enquanto isso, o rei Baasa, que fez o mal aos olhos de Deus, morreu e seu filho Elá tornou-se rei. Elá enviou seu comandante Onri para guerrear contra os filisteus na cidade de Gibeton. Mas enquanto suas tropas travavam uma guerra brutal, ele estava festejando com seus amigos na bela cidade de Tirza. Isso até ser assassinado por seu servo Zinri. Quando o exército de Elá soube que seu rei havia sido morto, deixaram a batalha imediatamente, retornaram a Tirza e cercaram Zinri, que estava dentro de seu novo palácio. Então Zinri perdeu toda a esperança e queimou o palácio até o chão, enquanto ainda estava lá dentro. Então, o povo fez de Onri rei. E Onri tomou uma decisão que prepararia o cenário para os anos mais loucos da história de Israel. Ele fez um tratado com a Fenícia e selou o novo tratado com um casamento entre seu filho Acabe e a princesa fenícia Jezabel. Neste ponto da história, o norte de Israel ainda adorava os bezerros de ouro que Jeroboão havia construído anos atrás. Embora isso fosse contra a vontade de Deus, muitas pessoas viam a adoração desses bezerros de ouro
como uma forma de adorar o Deus de Israel, já que sua terra não tinha um templo como o de Jerusalém. Mas agora que Acabe era rei, a nova rainha Jezabel introduziu um Deus totalmente novo para a nação: Baal, o Deus do trovão. Agora todo o reino do norte era obrigado a adorar este novo Deus, e a maioria deles o fez, mas não todos. De fato, é por volta dessa época que o profeta Elias desafia os profetas de Baal, no Monte Carmelo, para um duelo para ver quem é o verdadeiro Deus de Israel. E é nesta história que temos um pequeno gosto de como era a adoração a Baal. A Bíblia diz que as pessoas tinham que começar a derramar seu próprio sangue para chamar a atenção desse Deus. O que é louco é que, nos últimos 10 anos, arqueólogos encontraram muitas dessas estatuetas antigas na terra de Israel que costumavam ser usadas como ídolos para adorar Baal. Enquanto tudo isso acontecia sob o governo do rei Acabe, ele recebe uma mensagem aterrorizante de um rei ainda mais perverso, Ben-Hadad, o rei da Síria. Sua prata e seu ouro são meus. Suas esposas e filhos mais amáveis são meus. O que você faria se um rei maligno enviasse essa mensagem para você sobre sua família? Surpreendentemente, o rei Acabe concordou com o pedido do rei da Síria a princípio, mas quando a Síria pediu a Israel que lhes desse ainda mais do que isso, eles foram à guerra perto de sua capital em Samaria, e apesar da maldade de Acabe e Jezabel, Deus lhes deu vitória sobre a Síria. Mas a Síria atacou uma segunda vez, desta vez em Afec, e mais uma vez, pela graça de Deus, Israel foi vitorioso, mas não por muito tempo. Enquanto isso, havia um novo rei em Judá, o rei Josafá. As pessoas realmente amavam esse cara. De fato, os filisteus e árabes o respeitavam tanto que lhe traziam tributos na forma de prata e ovelhas. Mas a melhor parte era que Josafá amava a Deus. Seu único problema era que ele tinha um fraco pelo rei Acabe no norte. Ele queria unificar os reinos, e é por isso que ele fez seu filho Jeorão se casar com a filha de Acabe, Atalia. É também por isso que ele concordou em se juntar a Acabe em outra batalha contra os sírios em Ramote-Gileade. Mas desta vez o rei Acabe foi morto em batalha. Os sírios venceram e Josafá teve que recuar para sua casa em Judá. Mas agora, o reino de Israel tinha outro problema em mãos. Durante o reinado de Acabe sobre o reino do norte, o rei de Moabe pagava tributo a Israel. Mas quando Acabe morreu, Moabe parou de pagar. Então o filho de Acabe, Jorão, reuniu suas tropas, desceu a Jerusalém, pediu ao rei Josafá para se juntar a ele, e os dois exércitos viajaram para a região de Edom para atacar Moabe. Edom até se juntou às forças com o rei Jorão, mas Deus deu a Israel uma promessa de que entregaria os moabitas nas mãos de Israel. Mas então algo realmente sombrio acontece. Israel, Judá e Edom começam a vencer a batalha exatamente como Deus disse. Então o rei de Moabe pega seu filho mais velho e o oferece como holocausto sobre o muro do reino moabita. Mas então a Bíblia diz estas palavras confusas: houve grande indignação contra Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Espera, mas eu pensei que Deus tinha prometido entregar os moabitas a eles. Agora que todos haviam retornado para sua própria terra, uma nova aliança estava se formando entre Amon, Moabe e Edom. Então os três exércitos uniram forças, cruzaram o Mar Morto e seguiram em direção a Jerusalém. Esse exército era enorme. Então o rei Josafá clamou a Deus e Deus respondeu: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então os dois exércitos lutaram na cidade de Tecoa. E acho que você sabe como essa batalha terminou. Agora, depois de algum tempo, Josafá morreu, mas seu filho Jeorão não era como seu pai. Seu filho fez todo tipo de maldade. Então Deus permitiu que os filisteus e os árabes saqueassem a terra de Judá e levassem toda a riqueza que seu pai Josafá havia acumulado como rei. E depois que ele morreu, seu filho Acasias reinou em seu lugar. Mas este novo rei estava prestes a ser substituído por uma rainha má. E como isso acontece é tão louco. Alguém seriamente precisa transformar essa próxima história em um filme? Enquanto Acasias governava Judá, Jorão ainda governava Israel no norte.
Um dia Deus disse a um de seus jovens profetas para pegar um frasco de azeite, ir a Ramote-Gileade e derramá-lo sobre a cabeça de um dos capitães do exército de Israel, Jeú, ungindo o rei sobre Israel. Então deu a Jeú instruções muito específicas sobre o que fazer a seguir. Depois que Jeú foi ungido, ele pegou seus homens e foi direto para Jezreel, onde o rei de Judá estava se encontrando com o rei de Israel. Mas, ao se aproximar, convenceu os homens do rei a segui-lo e atirou no rei Jorão com uma flecha. Quando o rei Acasias de Judá viu o que aconteceu, começou a fugir para Megido. Mas Jeú e seus homens o perseguiram e atiraram nele com uma flecha também. Jeú matou 2 reis em um único dia, mas ele ainda não tinha terminado. Lembra o quão maus eram o rei Acabe e sua rainha Jezabel? Bem, embora Acabe tivesse morrido anos atrás, Jezabel ainda estava viva e tão má quanto sempre. Então Jeú voltou a Jezreel e disse aos servos dela para jogá-la no chão, o que eles fizeram, e Jeú a atropelou, entrou na casa dela, comeu sua comida e depois desceu para Samaria para massacrar todos os filhos restantes do rei Acabe e Jezabel para que ninguém de sua linhagem familiar pudesse tomar o trono novamente. Jeú era um cara com quem você seriamente não queria mexer, mas ele ainda não tinha terminado. Ele enviou uma mensagem aos profetas de Baal. O rei Acabe serviu pouco a Baal, mas Jeú o servirá muito. Ele queria que cada profeta de Baal se reunisse dentro do templo que Acabe e Jezabel haviam construído para Baal anos atrás, porque ele tinha algo especial planejado para eles. Esses falsos profetas devem ter ficado tão animados que o novo rei parecia amar Baal tanto quanto eles. Jeú até verificou para garantir que não havia ninguém que adorasse o Deus de Israel lá dentro. Finalmente, uma vez que todos estavam lá, ele disse às suas tropas para cercar o templo, matar todos lá dentro e queimá-lo até o chão. Mas, embora Jeú tenha exterminado uma rainha má e seus profetas perversos, uma nova rainha má estava agora assumindo o reino de Judá no sul, porque Jeú havia matado seu filho, a rainha Atália, mãe de Acasias, e para garantir que não houvesse ninguém que se opusesse a ela, ela matou todos os seus próprios netos. Ou assim ela pensava. Um dos filhos tinha uma tia que o escondeu em algum lugar onde essa rainha má nunca pensaria em procurar. O templo sagrado de Deus em Jerusalém. Seu nome era Joás e ele viveu escondido dentro deste templo dourado por 6 anos. Então, pelos próximos 6 anos, Atalia governou todo o reino de Judá como rainha. Apenas o sacerdote que o criou sabia sobre seu segredo, até que um dia o sumo sacerdote Joiada fez um plano para derrubar a rainha má. Havia um monte de lanças e escudos de madeira velhos dentro do templo que costumavam pertencer ao rei Davi. Então, quando Joás completou 7 anos, ele deu essas armas aos seus servos e fez com que cercassem o templo. Então o sumo sacerdote reuniu todo o povo no templo, enquanto colocava uma coroa na cabeça de Joás e gritava: "Viva o rei!" Obviamente a rainha Atalia não ficou muito feliz, então ela invadiu o templo, gritou traição e rasgou suas próprias roupas. Ela provavelmente esperava que seus guardas matassem Joás, mas em vez disso eles a levaram para fora e a mataram. Mas infelizmente, à medida que Joás crescia, ele começou a adorar outros deuses e ídolos, apesar do fato de Deus ter salvado sua vida. Eventualmente, seus próprios servos conspiraram para matar Joás e ele morreu. Então seu filho Amazias tornou-se o novo rei de Judá. As coisas não estavam tão boas no reino do norte também. Embora Jeú tivesse destruído os adoradores de Baal, ele ainda adorava os bezerros de ouro que Jeroboão havia construído muito tempo atrás. E assim fez seu filho Jeoacás, e assim fez seu filho Jeoás. Era apenas rei mau após rei mau em Israel. Estou surpreso que Deus não tenha simplesmente acabado com eles. Neste ponto, os 2 reinos viviam pacificamente um com o outro, ocupados principalmente tentando repelir ataques e invasões da Síria e Edom. O rei Amazias tinha 25 anos quando se tornou rei, e com essa recente vitória sobre Edom, ele tinha todo o ego que um jovem poderia ter. Então ele quebrou anos de paz entre os 2 reinos e declarou guerra ao norte de Israel. Os 2 exércitos se encontraram em Bet-Semes e Judá foi derrotada.
Mas agora Israel estava com raiva, então eles perseguiram o exército de Judá de volta a Jerusalém e saquearam a cidade de seu ouro e prata. Depois que Israel retornou à sua terra no norte, o próprio povo de Amazias se voltou contra ele e o assassinou em Laquis. Apesar da maldade dos reis do norte, Deus ainda lhes dava vitória após vitória sobre a Síria, até que finalmente, sob o governo do filho de Jeoás, Jeroboão II, os sírios foram derrotados até Damasco. Isso foi muito importante porque efetivamente restaurou as fronteiras que Israel tinha sob o rei Salomão. Até o novo rei de Judá, o rei Uzias, havia expandido as fronteiras do sul para o que costumavam ser sob Salomão. O único problema era que o reino ainda estava dividido e os ancestrais do rei Davi governavam apenas metade do reino. Mas Deus prometeu a ele que eles governariam a coisa toda. Mas isso estava prestes a mudar, mas não da maneira que nenhum dos lados queria. Havia um novo inimigo no norte, muito mais forte do que a Síria ou qualquer um dos inimigos que Israel havia enfrentado até este ponto. Um rei chamado Tiglat-Pileser III estava começando a unificar as nações em Guerra do Norte. Ele estava criando um império chamado Assíria e estava assumindo o controle de tudo o que podia colocar as mãos. Mesleme, Urartu e Fenícia ficaram sob seu controle, e ele estava chegando cada vez mais perto de Israel e da Síria. Então esses dois antigos inimigos criaram uma aliança, mas rapidamente perceberam que ainda não tinham força suficiente para derrotar o rei da Assíria. Então eles pediram ao reino do sul de Judá para se juntar a eles, mas o novo rei, o rei Acaz, recusou-se a ajudar. Então a Síria e Israel atacaram Judá, até formando uma aliança com Edom para atacar pelo sul. Mas não apenas Judá estava sendo atacada pelo norte e pelo sul por Israel e Síria. Os filisteus decidiram que esta seria a oportunidade perfeita para retomar parte de suas terras também, o que fizeram, aumentando suas fronteiras. Judá estava em apuros, mas em vez de clamar a Deus por ajuda, o rei Acaz pegou a prata e o ouro que ainda restavam dentro do templo de Deus, deu a Tiglat-Pileser e implorou ajuda ao imperador. Então o imperador assírio atacou Damasco, o que ele provavelmente faria de qualquer maneira. Isso fez com que os assírios perdessem suas terras, e assim os ataques do norte a Judá pararam. Acaz viu o poder que esse rei assírio tinha e decidiu construir uma réplica do altar pagão que Tiglat-Pileser adorava ao lado do templo em Jerusalém. Então ele pegou todos os itens rituais de dentro do templo e os colocou ao redor de seu novo altar aos deuses da Assíria. Em sua mente, os deuses da Assíria estavam claramente lhe dando mais poder do que o Deus de Israel. Então, ele fechou as portas do templo e expulsou Deus oficialmente de Judá completamente. Mas ele não conseguiu remover Deus do coração de seu filho, que se tornou o próximo rei de Judá depois que seu pai morreu. Ezequias é um dos reis mais famosos de Judá porque nasceu durante um período extremamente desafiador em sua história. Os assírios eram aterrorizantes porque não apenas conquistavam nações, eles torturavam as pessoas que capturavam e frequentemente enviavam a maioria das novas nações cativas para a Assíria continental para sofrerem lavagem cerebral na cultura assíria. Pessoas eram esfoladas vivas, famílias eram separadas e culturas inteiras eram apagadas da história. A essa altura, o imperador assírio havia tomado quase toda a terra do Reino do Norte, mas faleceu antes que pudesse completar. Isso fez com que o rei do norte de Israel na época, Oséias, se revoltasse contra a Assíria. Mas isso foi uma má ideia. O novo imperador assírio esmagou Oséias e seus exércitos como um inseto e levou o povo como escravos para as diferentes partes da Assíria. Eles também conquistaram os filisteus, o Egito e a Etiópia. A Assíria estava agora entrando em Judá, tomando várias cidades e cercando completamente Jerusalém. O que é louco é que existem registros fora da Bíblia, da Assíria, que confirmam que o imperador assírio Senaqueribe fez exatamente isso. O julgamento de Deus havia vindo sobre Israel e estava prestes a vir sobre Judá em seguida. Mas Ezequias amava o Senhor e destruiu a maioria dos lugares altos de adoração que seu pai havia construído para deuses estrangeiros.
Ele até reabriu o templo de Deus para que o povo pudesse adorar o Senhor novamente. Então, quando soube que o novo imperador da Assíria, Senaqueribe, estava vindo atrás dele, rasgou suas roupas e foi ao templo implorar a Deus que fizesse o impossível. E ele fez. Naquela noite, enquanto o exército de Senaqueribe estava fora dos muros de Jerusalém, se preparando para atacar, o anjo do Senhor veio e sozinho destruiu 185.000 assírios enquanto dormiam. Isso obviamente assustou muito o imperador. Então, ele e seu exército voltaram para sua capital em Nínive, e o reino de Judá foi poupado, pelo menos por enquanto. Ezequias foi um dos poucos reis bons na história de Judá. Mas, infelizmente, seu filho de 12 anos estava prestes a assumir Judá e acabar com toda a esperança para este pequeno reino. A Bíblia diz que Manassés foi o mais perverso de todos os reis de Judá. Ele adorou todos os deuses dos assírios, Baal, bem como outros. Ele até sacrificou alguns de seus próprios filhos a esses deuses e encorajou o resto do reino de Judá a fazer o mesmo. Mas a pior parte foi que isso durou 55 anos. Manassés foi o rei que reinou por mais tempo em Judá, e Deus finalmente se cansou disso. Mas antes que Deus trouxesse o julgamento sobre Judá, algo muito importante tinha que acontecer primeiro. Lembra no início deste vídeo quando um dos profetas de Judá disse a Jeroboão, o rei de Israel, que Deus levantaria um homem que destruiria os altares que ele havia construído. Você se lembra qual era o nome dele? Bem, adivinhe quem se tornou rei depois que o malvado rei Manassés morreu? Seu filho Josias. Depois do rei Davi, Josias foi o rei mais justo que o reino já viu. Ele destruiu mais lugares altos do que qualquer rei antes dele e seguiu a lei de Deus de todo o coração. Provavelmente é por isso que Deus permitiu que ele retomasse grande parte da terra no norte. Terra que costumava estar sob o domínio de seus antepassados, rei Davi e Salomão, antes que o reino fosse dividido pela rebelião de Jeroboão. E assim como a profecia dizia, ele foi a Betel. Destruiu o bezerro de ouro que estava lá há centenas de anos, matou os sacerdotes pagãos e queimou seus ossos sobre as cinzas do altar pagão. Mas, embora ele tenha feito tanto bem, coletivamente, a nação havia feito tanto mal ao longo dos anos que Deus não teve escolha a não ser puni-los. Depois que Josias faleceu, seus filhos reinaram em seu lugar e voltaram aos maus caminhos dos reis que vieram antes de Josias. A essa altura, a Assíria havia sido tomada pela Babilônia. E o atual imperador babilônico na época era um rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que o último rei de Judá, Zedequias, tentou se rebelar contra a Babilônia. Então Nabucodonosor esmagou a rebelião e levou toda a nação cativa para a Babilônia, onde viveram como escravos. Simples assim, o grande reino que Davi construiu havia desaparecido. E o povo ficou se perguntando o que aconteceu com a promessa que Deus havia feito a Davi, de que seus descendentes se sentariam em seu trono e governariam esta terra para sempre. A maioria das pessoas não percebe isso, mas o rei Nabucodonosor não matou todos os reis de Judá. De fato, a Bíblia diz que um dos últimos reis de Judá, Joaquim, foi convidado a sentar-se à mesa do rei na Babilônia todos os dias de sua vida. E centenas de anos depois, aprendemos que um de seus descendentes era um carpinteiro nascido na mesma cidade em que o rei Davi nasceu. Ele também era um rei descendente de Davi, mas ele não era como nenhum dos reis antes dele. Seu reino não era deste mundo e seu próprio povo o crucificou. Mas ele ainda lhes mostrou graça, assim como fez todos aqueles anos quando tantos reis maus governaram esta terra. E ele ainda lhes mostra graça hoje, porque eles ainda são seu povo escolhido. Mas um dia ele retornará em poder para julgar a nação, reivindicar o trono de Davi e cumprir verdadeiramente a promessa de Deus de governar Israel e o mundo inteiro para sempre.